E aí, tudo bem? Vamos começar de um jeito diferente hoje, com o React. Você vai entender por quê. Calma, calma, calma. A gente vai falar sobre silêncio. Vamos ver isso aí. Este é o quarto mais silencioso do mundo. Se você conseguir ficar lá por 1 hora, pode ganhar um prêmio. Essa parte é mentira. Essa parte do prêmio é super, 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 super mentira. Meu filho, se tivesse um prêmio de 5 milhões de dólares para as pessoas ficarem num quarto, essas pessoas iam tentar até morrer ali dentro, mas vamos ver o resto do conteúdo. Prêmio de 5 milhões de dólares. Parece simples, mas ninguém conseguiu até hoje. O desafio é tão difícil porque a sala foi construída pela Microsoft. O jeito que o texto está escrito também é péssimo, né? O desafio é tão difícil porque a sala foi construída pela Microsoft. Quer dizer que se tivesse sido construída, sei lá, pela Apple, ou pela Andrade Gutierrez, ou pela... não seria tão difícil? Com um investimento de 10 milhões, pé, o nível de ruído interno é de apenas 20 decibéis negativos, algo que pessoas comuns não suportam nem por 1 minuto. Engraçado, né? As pessoas comuns não suportam nem por 1 minuto, mas tem um monte de músico tocando, fazendo um monte de exercício lá. O vídeo é bem falacioso, mas vamos entender o rolê. A sala é isolada do mundo externo por 6 camadas de concreto e aço, bloqueando todos os sons externos. Dentro, materiais especiais absorvem o som, tornando o ambiente completamente silencioso, tanto que você pode ouvir claramente o som do seu próprio batimento cardíaco. Em 2019, um repórter tentou o desafio, mas desmaiou e saiu após apenas 8 minutos, precisando de 2 horas para se recuperar. Mais de 1.000 pessoas já tentaram o desafio oficial, que exige apenas 1 hora para ganhar o prêmio. Nenhuma delas conseguiu. O recorde é de 58 minutos e 57 segundos. O participante que chegou mais perto relatou sentir uma solidão extrema e entrou em pânico diante do silêncio absoluto. Você teria coragem de encarar esse desafio? Não só teria coragem, se me pagassem 5 milhões de dólares, meu filho, eu falava, me tranca aí e nem que eu chore sangue, você me tira daí. Não, mas brincadeira, gente. A parte ao prêmio, que assustador que as pessoas não consigam lidar com o silêncio, né? Que assustador que as pessoas não suportem a própria companhia, que elas não suportem quietude, que elas não suportem as percepções sutis, a interocepção, habitar com consciência dentro dos fenômenos do próprio corpo. Boa parte do que a gente faz com a meditação, todas elas, é isso, é habitar consciente dentro desse corpo e dessa mente que são a morada de quem você é, que são a expressão de quem você é. Claro que o vídeo está cheio de exageros, mas isso também diz muito, porque eu já tinha visto outras matérias, outros vídeos sobre essa sala, isso diz muito sobre como a gente não está suportando a própria companhia, não conhece o próprio corpo, não conhece a própria mente, e pior, a gente está fraco demais para encarar essa intrépida, fascinante e, ao mesmo tempo, assustadora aventura que é a do autoconhecimento. E é disso que se trata a revolução de si. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Por que é tão urgente a gente falar de revolução de si? De mudar a forma de ser, agir e pensar no mundo? E por que o silêncio é uma ferramenta útil, necessária e indispensável para esse processo de transformação? Como é que nós podemos saber ouvir a voz da sabedoria que fala por detrás de todos os tumultos, se a gente não suporta ficar em silêncio porque a gente não suporta o barulho da nossa própria condição enferma e ignorante? Vamos falar sobre essa importância do silêncio hoje.
tão difícil assim? Fala, se fosse a Marina Abramovic, 6 dias quieta, você teria dito gênio, maravilhoso. Tão revolucionário, tão fabuloso, é maravilhoso! Como sou eu, o cara que o povo agora... Isa, deixa eu contar um negócio pra você que você não deve estar acompanhando nos comentários. Agora o povo tá aqui resolvendo fazer apostas. O Guilherme entra em Samadhi, o Guilherme não entra em Samadhi. Ah, meu Deus, é claro que não. Ah, meu Deus, é claro que sim. Teve um que escreveu assim, convém você demonstrar. Enfim... Acho que caberia vocês se preocuparem mais com o seu Samadhi. Ficou incômodo ficar assim em silêncio um pouquinho? Pois é, porque o grande ruído da nossa civilização fragmentada, histérica, esquizofrênica em todos os seus sentidos, antes que alguém portador de esquizofrenia ou alguém criticando o uso do termo histérico fale alguma coisa, considere o uso desses termos em termos etimológicos e falando da sociedade, não de indivíduos. E sim, para termos práticos, nossa sociedade está histérica e está esquizofrênica, apartada da realidade, corrompida do real, perdida nas idas e vindas de seus sonhos consumistas entre o que será e o que foi, e jamais no que é. E por isso que fazer silêncio é, sem dúvida, uma das curas possíveis para os males e maus-estares que a gente tem visto se alastrando de forma endêmica na nossa sociedade contemporânea. Porque muito barulho por nada nos deixa desatentos sobre o que está de fato acontecendo ao nosso redor. E não, eu não acho que exista só uma grande conspiração dos donos do poder para nos deixar no barulho, não, porque eles também estão cercados de barulho. Eu acho que nós estamos, como espécie, fugindo de nós mesmos. Estamos, como espécie, precisando parar, olhar com profundidade e observar. Falando do experimento, eu realmente acho que as pessoas estão frágeis e fracas, de uma forma geral, e essa fraqueza não vem do embate agressivo que esse discurso coachiano faz a gente entender que é o caminho. Coragem não tem nada a ver com essa reatividade, é isso que eu tô querendo te dizer. Essa coragem que te faz encarar o silêncio não tem a ver com reação, não tem a ver com tensão, tem a ver com atenção, tem a ver com uma ação lúcida, pacífica, que vem da reflexão. As pessoas estão entrando em surto ao entrar em uma sala profundamente silenciosa e ao ouvir os sons internos do corpo, porque elas não se conhecem. Elas morrem de medo. Mergulhar em um processo de cura terapêutico ou em um processo de cura pelas vias meditativas e espirituais requer estrutura, fibra moral, porque no fim do dia você vai olhar para todas as suas sombras, para todos os seus demônios, sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de desculpa. E é por isso que está sendo tão difícil encarar esse processo de olhar para dentro. Ao mesmo tempo, nada é mais urgente e mais necessário do que a gente reaprender o caminho do silêncio. É nisso que consiste para mim a genialidade do Goenka-ji com o Vipassana. Porque ele conseguiu colocar uma embalagem, né, alaica. Mateus, onde já se viu? O cara fala assim, estamos praticando Dhamma. Dhamma não é esta senhora. Põe aqui, uma senhora de vestido armado, assim, ó, e uma sombrinha do século XVIII. Isto não é Dhamma para o Goenka. Dhamma é o que ele chamaria de Dhamma, se ele estivesse falando palha, língua do Buda, e que sim, é uma língua muito posterior ao sânscrito. Então a palavra que ele está falando é Dharma, a lei verdadeira, a verdade por excelência, a realidade, ou como o meu guru tão eloquente e elegantemente fala, o bom senso para além de todo bom senso. Então ele conseguiu transformar Dharma, o ensinamento do Buda, em um ensinamento laico. Não, nós não somos budistas. Mas essa é a genialidade do Goenka, porque ele faz uma intervenção radicalíssima, né? São 10 dias em que você fica ali, meu filho, olhando para si e para o silêncio, sem livro, sem remédio, sem referência, sem nada. Olhe para a natureza do ser e deixe que o ser em si purifique-se de si mesmo. Ou como diz num poema de Mevlana Jalaluddin Rumi, seja como a neve que derrete, limpe-se de você mesmo. Ou seja, a neve vai se limpando até que ela deixa de ser neve e vira outra coisa.
Então a gente não sabe encarar silêncio, a gente não sabe encarar quietude, porque a gente está em fricção mental o tempo todo. E é por isso que todo mestre ensina a fazer retiros. O Vipassana não é uma exclusividade. Meu mestre fala pra gente fazer retiro. Eu viro e mexo, faço os meus, quando tem tempo, e conduzo com a Sangha. Inclusive, a gente teve respostas muito legais do último retiro que a gente fez agora em abril, lá na Orquestra do Silêncio, olha só. Com pessoas que nunca tinham meditado, ó. Vou pedir licença para eles para vocês verem alguns dos depoimentos, mas não é porque eu tô querendo te vender retiro, não, até porque não tem data para o próximo retiro. É só para você entender que pessoas que nunca fizeram retiro, como elas ficam. Meu nome é Tainá. Meu nome é Fábio. A gente participou aqui do retiro Caminhos do Silêncio Interior, do Guilherme Romano. E aqui com um propósito, um intuito de me aproximar mais do meu eu interior, do meu divino, do meu ser divino. E eu tenho certeza que hoje eu tô com muito mais sabedoria que eu adquiri aqui, muito mais tranquilidade, harmonia, prosperidade. Eu sinto isso dentro de mim. A minha experiência também foi extremamente positiva. Eu acho importante ressaltar também a organização maravilhosa que foi, assim, tanto do pessoal da Orquestra do Silêncio quanto da equipe do Guilherme. As práticas são extremamente intuitivas, dinâmicas. A gente aprendeu bastante coisa aqui, a gente aprendeu várias técnicas de meditação para a gente conseguir aplicar no dia a dia. Meu nome é Carlos Bezerra, sou de Minas Gerais. Estou encerrando aqui minha participação. Eu só tenho a dizer que essa experiência foi muito valiosa para mim. Aqui eu tive contato com várias técnicas de meditação e me trouxe muita paz interior. E, antes de tudo, parabenizar a equipe do Guilherme Romano, o Gil Matheus, a Patrícia e todo mundo, que nos proporcionaram uma experiência muito legal, muito interessante. Sou muito grato. Bom, meu nome é Pedro. Hoje é meu último dia aqui no retiro que eu fiz com o Guilherme Romano, Caminhos do Silêncio Interior. Se for descrever minha experiência, seria 10 de 10, porque eu fiquei muito feliz de ter aprendido umas técnicas de yoga e de meditação. Eu acho que o Guilherme é uma pessoa super didática também, que traz diferentes técnicas, diferentes formas de você se conectar com si, que era o que eu buscava aqui. E é isso, estou saindo realizado, com vontade de continuar minhas práticas e espero que isso perdure para sempre. E é isso, muito feliz com tudo. Obrigado. E o que eu tô querendo te dizer com isso não é fazer propaganda do meu trabalho, mas é sim fazer propaganda do caminho meditativo para qualquer via que você queira trilhá-lo, para você sentar sua bunda e olhar para dentro. Todo paciente terapêutico meu, eu aviso, olha, sou analista junguiano, beleza e tal, faço a terapia das emoções do Paul Ekman, mas mesmo na terapia das emoções, eu sou autorizado como terapeuta pelo programa do Cultivate Emotional Balance, que tem como espinha dorsal as práticas meditativas. Então eu aviso para todo mundo, olha, meditar é uma condição sine qua non dos tratamentos. Tem um monte de cliente meu teimoso, paciente meu teimoso que não medita. E eu só continuo dizendo, tem que meditar, tem que meditar, tem que meditar. Mas, Guilherme, o que isso tem a ver com a sala de silêncio e meu processo de autoconhecimento e as pessoas desmaiarem lá dentro? Tudo, meu filho. Porque você não tem condição, estrutura, familiaridade, estofo para olhar para você. E é por isso que vocês desmaiam. E é por isso que tanta gente abandona o Vipassana e sai correndo. Porque a gente tá fraco, molenga. Imagina, a gente fala do caminho do meio budista como se fosse uma espécie de leniência. É engraçado isso, Matheus, porque as pessoas falam de Madhyamika como se fosse uma espécie do Buda fazendo uma certa indulgência. Não precisa tomar tanta cerveja, toma um pouquinho de cerveja. Não precisa fazer tanta meditação, medita uma vez por semana. E sabe o que é Madhyamika nos tempos do Buda? O que ele fala que é o caminho moderado para você não arregaçar com o corpo? Nem morra de fome, nem se empanturre. Ora, o que significa que você vai comer? Se você for um bhikshu, um monge da linhagem do Tathagata, você vai comer lá 2.600 anos atrás o que cabe na palma da sua pata, uma vez ao dia. E você vai fazer prática ao longo do dia inteiro. E você vai pedir esmola. E você vai viver ao relento. E você vai falar sobre compaixão. E você não vai se zangar com ninguém. Isso é o caminho do meio. A gente acha que assim, não. É sobre, sabe, ser um pouquinho indulgente. E não, cara, a gente precisa ter força. Guruji fala isso, né? No caminho da meditação, no caminho de cultivar o silêncio, no caminho de entrar numa sala escura para ouvir os sons internos, e que não precisa ser a sala da Microsoft, é a sala interna da caverna do seu coração.
Você tem que praticar muito Stiram antes de chegar a Sukham. O que é isso, Guilherme? É porque no Yoga Sutra tem uma frase assim, que define o que é a postura perfeita. Stiram Sukhamasanam, Prayatna Shanti Ananta Samapatibhyam. Essas duas frases falam. A postura perfeita tem de ser estável, firme, porém confortável, relaxada. Meio mole e dura, né, ao mesmo tempo. E em seguida ele diz, atinge-se a perfeição da postura quando há um completo relaxamento do esforço e uma absorção da consciência no infinito. Ora, Guruji vai dizer, olha, antes de chegar a Sukham, conforto, você tem que praticar muito Stira. Então, como é que eu chego ao silêncio da mente, por exemplo, que você disse que a sua mente não cala, que você está o tempo todo revivendo seus traumas, na ladainha do dia a dia, entre os desejos e os ressentimentos e os medos e etc., primeiro faz o silêncio da voz. Guilherme, mas você está dizendo para eu represar as minhas emoções? Você está dizendo para eu me conter e não dizer para as pessoas o que eu sinto e o que eu penso? Eu estou dizendo primeiro para você pensar. Porque a maior parte de nós acha que vomitar suas cobras e lagartos na cabeça de todo mundo é ser autêntico, é ser verdadeiro, é ser terapeutizado. E na verdade você está sendo só melindroso, ressentido, prepotente e orgulhoso, achando que todo mundo tem que engolir tua ladainha. O que é muito curioso. Você pode ser o tipo de pessoa. E aqui, de novo, eu tô falando dessa forma acusatória pra gente conversar de tete a tete, mas todas as coisas que eu tô falando aqui servem pra todos nós, inclusive pra mim, tá? Respira, relaxa. Mas, voltando ao parênteses, será que você dá conta quando as pessoas são assim, tão inventiva, secamente e duramente diretas, mordazes e honestas com você? Será que você dá conta da honestidade do outro com você? Agora, mais do que só calar pra pensar melhor, mais do que calar para ouvir melhor a sua própria consciência e para aquietar os pensamentos, há um valor técnico no silêncio que a gente perdeu de vista. Porque também a nossa sociedade ocidental valoriza por demais o discurso. Aqui, como terapeuta, te digo que eu fico cada vez mais abismado com a necessidade que a gente tem só de falar. Tá certo, Freud e Lacan vão dizer que a beleza na beleza do discurso e da palavra que se expressa as complexidades da mente, porque a gente pensa em linguagem. Eu concordo em termos, porque o Paul Ekman vai descobrir, por exemplo, que as reações faciais, ou seja, as emoções, se traduzem primeiro no corpo e depois na palavra. Não é quando eu aprendo a nomear uma emoção, elas vêm já instaladas no meu setting de trabalho com a realidade, né? Então, existe um valor técnico, substancial, que as místicas descobriram no silêncio. Ah, é só o Ocidente? Ou só o Oriente? Não. Só que a gente perdeu isso no Ocidente, né? Você vê, a escola pitagórica pedia para você fazer 7 anos de silêncio antes de começar a discutir ali dentro. Platão falava para você aprender a fazer silêncio antes de começar a discutir ali dentro. Os monges cristãos fazem silêncio até hoje, mas a gente perdeu o valor disso. A gente acha que a cacofonia, a gritaria, imputar cada vez mais informação, nos leve a esse lugar de quietude, ou melhor, nesse lugar de felicidade, ou nesse lugar de conhecimento, e não é por aí. Os mestres entendem que há uma sabedoria inata de um outro tipo de classe, de um outro tipo de substância, que transcende o discurso dialético, por assim dizer. Dialético é esse trabalho, né, de falar, redarguir, pensar, destrinchar ideias. Colegas filósofos, estou explicando de um jeito genérico, tá? Então, os diálogos, por exemplo, do Sócrates, aquilo é dialética, né? Você ficar tentando destrinchar ideias, chegar na essência do conceito e tal. Você vê, o que a gente está querendo chegar aqui é num lugar de quietude, de paz resplandecente, que segundo os mestres remansa dentro de nós e não fora. E aí, sobre isso, os vários mestres de diversas tradições vão dizer coisas assim. Poema Theravada, né, do budismo mais antigo. O Buddha não falou, e as flores caíram aos seus pés. O discípulo perguntou, mestre, o que significa isso? O Buddha permaneceu em silêncio. Anos depois, o discípulo entendeu. As flores não precisavam de explicação, e a verdade não precisava de palavras. Agora, quando alguém me pergunta sobre o caminho da iluminação, eu apenas aponto para a lua e deixo o vento responder. Jesus fala sobre isso. Se você quer uma versão cristã disso, olhai os lírios do campo, eles não plantam nem semeiam. A fala completa é, olhai os lírios do campo,
conforme crescem, né? Não, eles não plantam nem semeiam, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirás muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com quem nos vestiremos, com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, mas vosso Pai Celestial sabe que tudo que necessitais, de tudo isso. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá, Jesus está te falando de confiança, de entregar a Deus para que você realmente procure esse caminho e depois as outras coisas da vida vêm normalmente. Mas o que ele está querendo dizer com buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça? Sendo que ele disse que o reino dos céus não está aqui, nem ali, nem acolá, mas eis que o reino dos céus está dentro de vós. É este paraíso portátil que o Yogananda nos indica e que você aprende a descobrir no silêncio. Na mesma simplicidade do poema do Buda. Olha para dentro. Olhai os lírios do campo, eles não plantam nem semeiam, e no entanto nem Salomão tinha a beleza dos lírios do campo. Quer dizer, está no simples, está no evidente que você só percebe quando você se aquieta. Você só consegue redescobrir sua verdadeira essência, sua própria condição, sua própria capacidade, sua própria força, quando você acalma e cala as tempestades internas. Ou, como meu Gurudeva costuma dizer, Deus é muito educado e não interrompe a ninguém. Ele só fala quando todas as outras vozes aí dentro de você estiverem caladas. Então existe uma função transformadora no silêncio, e isso está expresso nos ensinamentos dos mestres, você acabou de ver contido nessas duas passagens, mas para você entender que para que haja essa transformação real, efetiva, e cheia de vitalidade, então vamos com mais algumas ideias sobre os mestres e a ideia de suportar o silêncio para que sala sem ruído nenhuma te assuste. Inclusive essa é uma delas, não é a sala da Microsoft, mas a gente fez uma sala à prova de ruídos da rua e é bem curioso, porque quando a gente fez essa sala, eu, o Matheus, a galera que faz sadhana, a gente gosta de ficar aqui fechadinho. Curiosamente, a segunda parte desse vídeo, tá uma pessoa aqui que faz tempo que vocês não ouviam falar. Quem é? Oi, gente. A Patroca tá aqui e ela é uma das pessoas que vem se esconder na sala do estúdio com a prova de som, né não? Sim. Porque faz parte desse lugar de autoencontro, dessa serenidade do esvaziamento, a capacidade de lidar com a própria companhia, com o próprio silêncio. E para você mergulhar um pouco mais nessa vibe e entender quão importante, fecundo e transformador é o ato de silenciar externa e depois internamente, mais alguns mestres e seus dizeres. Do Rumi, o silêncio é a linguagem de Deus. Todo o resto é má tradução. Fique em silêncio. Deixa o sol falar. Sol é Shams, né? Que é esse trocadilho entre o sol, Shams, o mestre barra amigo, barra amor, barra discípulo do Rumi, e o mestre ideal de todos nós, né? Fique em silêncio. Deixa o sol falar. O mesmo sol que ilumina a alma também aquece o mundo. As palavras são como uma cortina sobre a luz. Em silêncio, tal cortina se abre. Hafiz de Shiraz diz: o que você procura está buscando por você. Por que correr? Sente-se em silêncio e deixe que ele te encontre. Quando o coração está quieto, até o sopro do vento carrega os segredos do divino. E Muhyiddin Ibn Arabi diz: o verdadeiro conhecimento não vem das palavras, mas do silêncio, que habita entre elas. Um espaço entre os pensamentos, exatamente como Shri Adi Shankaracharya vai dizer que entre um pensamento e outro, tais quais as contas de um rosário, existe um fio de consciência pura que as une. No silêncio do coração, Deus escreve seus mistérios. Kabir Das diz: entre o falar e o ouvir, há um vasto oceano. Mergulhe nele em silêncio e encontrará pérolas. O silêncio não é vazio, é plenitude sem nome. Fariduddin Attar
Quem conhece o poder do silêncio não tropeça nas palavras. O sábio fala com o coração, mas o verdadeiro amante de Deus cala-se e escuta. Quando você para de falar, Deus começa a cantar dentro de você. É uma reflexão anônima dos sufis e que parece muito com o que meu mestre fala, né? Que Deus é muito educado e só fala quando todas as outras vozes se calam. Do Masnavi, de Rumi, o amante está mudo, mesmo suas palavras são silêncio. O tolo grita para provar sua fé, mas o sábio cala-se e queima. Por que você corre atrás das palavras se o mistério não se revela nelas? A rosa não fala de seu perfume. Ela apenas floresce e o ar se embriaga. Fique quieto como a terra e deixe o céu girar em você. Cada palavra é uma cortina sobre a luz. Cada som, uma sombra na alma. O silêncio é o altar de Deus, onde Ele escreve com fogo invisível. Cala-te e lê. Há um oceano dentro de mim, onde não há ondas, nem nome, nem forma. Quando mergulho nele em silêncio, todo o universo se torna um reflexo. As perguntas se dissolvem, as respostas não importam mais. Até meu próprio ser desaparece naquilo que não pode ser dito. Se você me procurar, não me encontre na língua dos homens. Procure-me no espaço entre duas palavras, onde só há o sopro do amado. E, para não dizer que eu só uso dos mestres sufis, mais um texto budista. Feliz é viver sem ódio entre aqueles que odeiam. Feliz é viver em silêncio entre palavras vazias. Para o monge que se aquietou, cuja mente está livre como o vento, não há mais eu ou meu. Suas palavras são raras, pois conhece o peso de cada som. Aquele que fala pouco, com propósito, cujas palavras são paz e verdade, esse domina a língua e seu coração não se perde em vãos murmúrios. Não ofendas com palavras, nem mesmo em resposta à ofensa. Quem permanece em silêncio, como um gongo que não soa, já alcançou o nirvana. O sábio é tranquilo em seu falar, medido e sem arrogância. Ele ensina com clareza, não por palavras em excesso, mas pelo exemplo, como a terra, firme e paciente. Ele não se abala com elogios ou culpas. Como um lago purificado, sua mente é límpida e silenciosa. Contradição doida, né? A gente fala tanto sobre silêncio. Acho que o que resta agora, como diria o Rumi, faço o silêncio agora e completo o resto do poema calado. Até mais.